Boa noite a todos os irmãos. Como costumeiramente fazemos, vamos nos reunir em pensamento nessa grande corrente mental, unindo os trabalhadores da casa espírita, onde as paredes da nossa casa espírita se alastram por largas distâncias, levando consolo, a paz, aquele recado tão amigo nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Sabemos aonde atingem todas essas mensagens do Evangelho, não só a nossa cidade de Alegrete, o nosso estado, o nosso país e também para fora vai essa mensagem maravilhosa. Hoje nós estamos na leitura do Evangelho, o capítulo 10, Bem-aventurados que são os misericordiosos. Então, para dar início a essa leitura do Evangelho, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos mentalizar a nossa casa espírita Eulália Nogueira, aquele local de refazimento, de luz e de muita paz. Vamos pedir aos mentores espirituais que possam coordenar este Evangelho, levando aquele bálsamo, aqueles irmãos que se encontram pesarosos, entristecidos, apreensivos com as situações que ocorrem na humanidade. Que Deus, o nosso Pai, possa estar nesse momento em nossos lares, levando a luz, a paz e a serenidade. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons amigos espirituais, dos mentores espirituais da Casa Espírita Eulália Nogueira, nós damos por aberto a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, como eu salientei, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, continuando as instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas, item 15. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar a eles uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é demonstrar que se está melhorando. Perdoem, meus amigos, para que Deus também possa perdoá-los. Se forem duros, exigentes e rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como vão querer que Deus esqueça que a cada dia vocês também têm necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei, pois está pronunciando a sua própria condenação. Será que fazendo uma análise não irão encontrar em vocês mesmos o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por um simples desentendimento e termina numa ruptura, o primeiro golpe não partiu de vocês? Será que não deixaram escapar uma palavra ofensiva? Será que usaram a moderação necessária? Sem dúvida, o adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isto deve ser mais uma razão para serem indulgentes e não o censurar. Vamos admitir que foram realmente os ofendidos em uma determinada circunstância. Quem garante que não envenenaram a situação por vingança, transformando uma disputa séria que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se dependeu de vocês impedir as consequências e não o fizeram, então são realmente os culpados. Vamos imaginar também que não tenho absolutamente nada a reprovar em suas condutas. Nesse caso, quanto maior tiver sido a capacidade de perdoar, maior será o mérito de vocês. Existem duas maneiras diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem a respeito do seu adversário: eu o perdoo, enquanto interiormente alegram-se com o mal que lhe acontece, dizendo a si mesmos que ele bem o mereceu. Quantos dizem: eu perdoo, e acrescentam: mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Será esse o perdão ensinado pelo Evangelho? Não. O verdadeiro perdão ensinado pelo Cristo é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que será levado em consideração, pois Deus não se contenta com aparências,
Ele examina o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de inferioridade. O verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Bem, meus irmãos, por ser uma instrução dos Espíritos, já é bem inteligível, né? Bem fácil de entender esta lição, mas é importante no nosso dia a dia. E refletindo sobre o perdão, eu me questionava ontem por que nós devemos perdoar. Vocês já se fizeram essa pergunta? Por que a necessidade do perdão? Será que nós espíritas, nós que estamos dentro de uma casa espírita, que lemos o Evangelho todo dia, que fazemos as nossas leituras, será que nós temos mais facilidade de perdoar do que os outros? Certamente que não, né, meus irmãos? Porque somos muito mais devedores, temos muito mais débitos, por isso necessitamos do Evangelho, do Espiritismo diariamente para relembrar o caminho do bem. Então, meus irmãos, perdoar é se isentar, se afastar da tristeza, da melancolia. Aquele que não perdoa, ele vive tenso, porque ele teme represálias. E aquele que perdoa, sente o amparo do mundo espiritual. Deus, o nosso Pai, nos dá essa oportunidade, desde que estejamos ligados mentalmente ao mundo espiritual. Assim como quando nós fazemos alguma coisa de negativa, de menos boa, nós notamos, se nós nos ligarmos ao mundo espiritual, ele com certeza nos dará o caminho para refazer, para corrigir aquele momento. Então, perdoar, meus irmãos, é ter a compreensão que nós somos seres imortais. Nós vamos seguir, nós vamos trocar de roupa, como nós dizemos comumente no Espiritismo, e vamos assumir a nossa verdadeira roupagem, que é de espíritos imortais, e vamos seguir. Imagine aquele ser que mantém a mágoa, a tristeza, o não perdão no seu coração. Ele se sente como que acorrentado a uma pessoa, como preso àquela pessoa, sempre na espreita. E isso não é a nossa natureza. Nós somos espíritos imortais, nós vamos dar sequência na nossa vida, então nós precisamos, no dia a dia, exercitar o perdão. O Evangelho é bem claro, ele diz aqui tem o perdão dos lábios e o perdão do coração. Mas, meus irmãos, não imaginamos que nós vamos passar diretamente para o perdão do coração. É muito difícil essa caminhada. Nós somos seres ainda muito errantes, precisamos caminhar muito, compreender, cair várias vezes e levantar novamente. Nós precisamos entender que a caminhada para o perdão é longa. Nós precisamos hoje partir por aquele nos calar primeiramente diante das ofensas, dos atos que nos ofendem e nos agridem, e depois rezar por esses irmãos que tentam nos fazer o mal, que tentam nos perseguir muitas vezes, e depois, com certeza, mundo espiritual agindo na nossa mente espiritual, nós vamos aos pouquinhos melhorando e notando que só o perdão nos torna leves, nos aproxima dos espíritos de luz, nos aproxima do que Jesus nos deixou de linguagem aqui na Terra. Então a necessidade do perdão é premente. Todos nós devemos nos esforçar para no dia a dia perdoar, sermos melhores hoje do que fomos amanhã. Meus irmãos, e também ilustrando esse Evangelho, eu gostaria de dividir com vocês do livro Vivendo o Evangelho, que nos traz uma mensagem do Espírito André Luiz sobre o perdão. Ele diz o seguinte, o título é Proteção. A lama respinga, você se limpa. A doença agride, você se trata. A chuva molha, você se enxuga. O inseto incomoda, você se protege. A epidemia ameaça, você se vacina. O frio ataca, você se agasalha. O cheiro perturba, você se defende. A escuridão aflige, você se acautela. A ventania fustiga, você se previne. A poeira prejudica, você se resguarda.
Em todas essas situações, você neutraliza o mal com rapidez. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude, é também tratamento. Sabe a lição, meus irmãos? E também do livro Caminho de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tem alguns itens que nos diz assim, para o nosso conforto na atualidade em que vivemos. Deus é quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Então, para nos aproximarmos de Deus, temos a necessidade premente de aprendermos a perdoar. Jesus traz uma mensagem de amor no Evangelho. É a eterna palavra do ressurgimento e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Também muito importante esta lição do livro A Caminho da Luz, que nos faz refletirmos. Não estamos sozinhos nesse momento, meus irmãos. Há um grande governador da Terra. Esse ser amado que esteve conosco, exemplificou, sofreu na carne, passou por dificuldades, todas que nós passamos hoje em dia. Então temos que nos mirar nesse exemplo e modelo da humanidade. Bom, meus irmãos, retomando então, vamos encaminhar ao encerramento do nosso Evangelho. Vamos pedir primeiramente por nós mesmos, aonde nos encontrarmos, aonde essa mensagem atingir, que possamos receber um passe espiritual, onde seja tratado cada órgão do nosso corpo físico e espiritual de acordo com o nosso merecimento. Vamos pedir pelas águas que temos para fluidificar, que as equipes médicas da Casa Espírita Eulália Nogueira possam, nesse momento, colocar o remédio necessário a cada um de nós. Vamos pedir pelos hospitais, aqueles irmãos que se encontram em tratamento, sejam eles por doenças, por esta epidemia que nos assola, com seus acompanhantes, aquelas famílias atingidas nesse momento, que recebam muita harmonia, muita paz, muita energia no decorrer do seu dia. Vamos pedir também por aqueles irmãos que se encontram nas ruas, depressivos, sem rumos, aqueles irmãos que se encontram nos asilos, que possam receber também a luz e a paz. Vamos pedir também por aqueles irmãos que se encontram nos presídios, penitenciárias, que erraram contra as leis dos homens e talvez até contra as leis de Deus. Pedimos que se faça muita luz nesse ambiente. Retornando o nosso pensamento à Casa Espírita Eulália Nogueira, vamos pedir por aqueles irmãos que se encontram nos nossos cadernos de irradiações, aqueles irmãos que estão recebendo as atividades de operações espirituais, de desobsessão na nossa casa espírita. Que Deus, o nosso Pai, trate a esses irmãos de acordo com o merecimento. E finalizando, pedimos pelos nossos lares, cada um de nós mentalizando a porta de entrada, que a luz, que a paz, que a harmonia se faça em nossos ambientes, que possamos ter serenidade nesses momentos, examinarmos a situação que vivemos com a fé raciocinada. Agradecemos ao mundo espiritual, aos guias da Casa Espírita Eulália Nogueira, Allan Kardec e a Caridade.